Vamos lá, gente. Vamos lá continuar nas aulas aqui. Vamos lá, as perguntas que me fizeram. Tem uma aqui que é interessantezinha, que é um estudozinho, mas vamos lá. Professor, por que não aceitam reencarnação? Qual que seriam os motivos? Então vamos tentar entender o que... Bom, reencarnação. O que reencarnação é? É quando alguém morre, certo? Então você morreu e passou um tempo, você volta no corpo. Então, vamos tentar entender o que seria as reencarnações para alguma religião aí que fosse, ser o que fosse. Nossa Senhora, relei nas costas com giz. Pensa numa coisa besta que eu fiz. Vamos lá. Reencarnação. Então, vamos lá. Quais são as possibilidades, tá bem? Eu vou colocar aqui as possibilidades que pode acontecer na reencarnação, tá? Reencarnação. Tá. Dentro disso, nós temos algumas possibilidades. Então vamos lá. Os evangélicos ou algumas religiões cristãs que seguem Bíblia, por exemplo, elas entendem como que a pessoa morreu e quando chegar o dia do juízo final, aí todos vão ressuscitar. Ressuscitar é a mesma coisa de reencarnar. Ah, não, mas é no mesmo corpo. Não interessa. Você ressuscitou, você reencarnou. Então, se ressuscitação é a mesma coisa de reencarnar, o que é reencarnar? Voltar à carne. Então, se ressuscitou é voltar à carne, ok, ressuscitação, reencarnação é igual a ressuscitação. Jesus fez o que com Lázaro? Quando Lázaro estava lá morto, lá tudo fedido, lá de putrefação. Jesus o ressuscitou. Ressuscitou é a mesma coisa que o reencarnou. É a mesma coisa, gente. Então as pessoas têm que entender que não são coisas assim, nossa, cada um num planeta diferente. Mas tem uma conotação diferenciada. Então nós vamos entender as conotações diferenciadas. Vamos tentar entender o seguinte, como dentro do evangélico, essas coisas, fala assim, morreu, só basta uma vez de morte. É claro, a pessoa não morre várias vezes. Ah, mas Lázaro morreu 2 vezes. Ué, olha só que interessante. Se pode morrer só uma vez, Lázaro morreu 2. Olha só! Já começa a cair por terra. Aquelas teorias besta, religiosa travada, que fala que só pode morrer uma vez. Ué, Jesus mesmo provou que não pode morrer mais do que uma vez. Morreu Lázaro e ele ressuscitou, reencarnou, ressuscitou, o nome que você quiser. Para mim, tanto faz, pouco importa. Só estou dando essa referência para as pessoas começarem a travar um pouco a cabeça. Dentro disso, se pode morrer mais do que uma vez e não 2, porque o próprio Jesus fez um teste e fez com Lázaro, então cai por terra essa teoria besta desses líderes religiosos. Aí o que acontece? Vamos tentar entender mais situações para tentar vê-la. Aí ele fala que a pessoa fica morta até o dia do juízo final. Bom, vamos lá. Aí é uma questão de interpretação. Eu acredito que ela fica morta até o dia do juízo, do julgamento, tá? Então, mas não que é um final, porque não existe final. A vida nossa é eterna. Se é eterna, não tem fim. Então, não posso falar que é um juízo final. É um juízo. Pode ser final, mais ou menos, perto do final, próximo do final e tal. Se é um julgamento, então vamos tentar entender. A pessoa reencarnou, ressuscitou e ela morreu. Então, depois da morte, o que ela vem? Qual que é o próximo passo depois da morte? O julgamento. É o julgo. Esse julgo, na religião, o que é? Deus vai te julgar. Isso daí para nós, para os espiritualistas, seja o que for da parte de espiritualidade, o que eles entendem com esse julgo? Seria o seguinte, seria cair dentro de uma matrix, aonde essas pessoas vão ser analisadas, tudo que ela fez de bom e tudo que ela fez de ruim, certo? Com julgamento, então vejo os prós e os contras, e vou pegar e vou julgar. Quando eu julgo, eu gero dentro da Matrix, umas informações que vão ser o karma. Então, o que acontece? Para os cristãos,
O karma vai ser o seguinte: se for julgado coisas ruins, você vai pro inferno. Realmente você vai pro inferno, porque esse planeta é o verdadeiro inferno. Você vem pra cá, você vem pro inferno mesmo. Agora, se você fez coisas boas, você vai pro céu. Claro, o que é céu? Que eu já expliquei isso, tem um vídeo longo que tá explicando qual que é a diferença de céu e inferno, tá? É referência. Tudo melhor do que você está hoje é céu. Tudo que remete a você a algo pior do que você está hoje é inferno. Então, um exemplo. Eu nasci aqui no Brasil. Vou para um país que está bem desgraçado nesses últimos tempos aí. Vamos lá. Eu fui para o país que é a Venezuela, que o povo está passando fome. Eu piorei a situação, então eu fui para o inferno, porque inferno não é um lugar, é uma situação de referência com o que você tinha antes. Leia dicionário, tá lá explicando. Aí o que acontece? E o céu? O céu é como se eu tivesse encarnado nos Estados Unidos, achando que os Estados Unidos é lindo, maravilhoso, caí numa família riquíssima, maravilhosa, tô morando num lugar que tem alta tecnologia, com tudo que eu puder de ter, com toda a finança, com tudo lindo, maravilhoso. Então seria o céu, tá? Isso é uma referência. Então, para vocês entenderem, então ele vai morte e julgo, igual o nosso. Qual é a diferença? O evangélico alguma coisa. Só que a diferença é aqui ele pega e fala que ele vai para o céu ou para o inferno. E a gente trata de dharmas ou karmas. Se ele vem para o planeta para receber dharmas ou karmas. Como a maioria, na sua grande maioria, faz sempre algum deslize e é difícil a pessoa ser um Jesus perfeito, um Messias, um cara Cristo, um cristão, uma pessoa iluminada, automaticamente reverte sempre para karmas. Então é de comum e costume dos espiritualistas pegarem e falar, ele tem que reencarnar para pagar os seus karmas e tudo mais, vir fazer expiação, prova expiação. Tá, expiação também era usada muito tempo antigo na Bíblia, tá? Para fazer expiação, tá? É quando expia os seus pecados, é essa autoanálise, ver o próprio erro. Vamos lá, reencarnação. Então aqui eu tenho igual, só que as pessoas pegam um detalhezinho diferente, porque o evangélico acha que é só uma vez, em períodos longos. E os espiritualistas acham que os períodos são mais curtos. Mas, gente, é tudo a mesma coisa. A briga em cima disso daqui é só por tempo. É o tempo, é o tal do delta T. Qual que é isso aqui? Delta é variável de tempo. Então é uma variável de tempo que faz a briga, porque reencarnação é não sei do que, reencarnação de não sei do que lá e tudo mais. Agora vamos tentar dar um exemplo. Por que as religiões, tipo católica, essas coisas, não aceitavam essa reencarnação igual a parte espiritualista imagina? Porque é o seguinte, pela regra, pela lógica, seria mais ou menos assim. Se você nasceu uma vez pobre, na outra você vem rico. Mais ou menos, não é essa a regra. Até se fosse assim, nosso planeta é só ter milionário, de tanta gente que já viveu nesse planeta antigamente. Mas tem essa concepção por trás, foi criado essa lógica retardada muito para trás. E aí o que acontece? Automaticamente tem o inverso. Seria mais ou menos eu pegar e falar assim, rei, você que é um rei, você que é um nobre, na próxima encarnação você vai vir como um desgraçado passando fome, porque você está fazendo as pessoas judiar e passar fome. Seria mais ou menos assim, o presidente da Venezuela, todo rico, maravilhoso, eu sou o chefão, vivo bem, como em restaurante de $1.000 a refeição, e o povo morrendo de fome, tendo que comer lixo e tudo mais. Tá? Aí o que acontece? Pela lógica espiritualista, ele teria que vir como um desgraçado para pagar todos os karmas que ele fez. Então ele teria que vir. Ele vai aceitar? Não. Então se uma igreja vier começar a falar que é assim que funciona, ele vai falar assim, mata, fogueira, inquisição, mata tudo, joga na fogueira, taca na fornalha lá e rebenta tudo. Vocês estão entendendo o que é a questão? A questão é simplesmente de um ego dessas religiões não aceitar. Mas se você começa a analisar, é a mesma coisa. Ele só muda um pouquinho o delta T para que fique aquela expectativa de que você vai morrer e vai ficar lá morto, e vai ficar lá morto. Então o seu espírito tem que adormecer. Como que um espírito dorme? Alguém já viu algum espírito dormir? Alguém já viu algum relato de que tem espírito que fica lá, tem que dormir porque recuperar minha energia?
Isso não existe, gente. Espírito não tem dia, noite, não trabalha, não tem coisa. Ele não tem essa função de trabalhar para comer. Ele trabalha, porque senão o tempo para ele fica uma coisa assim, sem lógica, sem sentido. Um espírito fala assim, eu tô aposentado, eu vou ficar aqui. Vai ficar fazendo o quê? Vou conversar com alguém. Pô, você já está trabalhando, meu querido. Espírito, quando conversa com alguém, ele tá educando, ele está ensinando, passando alguma coisa. A diferença é que na parte espiritual eu não tenho que trabalhar como aqui, pegar uma enxada, cortar mato. Não, do outro lado é tudo sutil, é tudo simples, é tudo mais... prazeroso, não tem aquela exigência que se você não trabalhar você morre de fome e tudo mais. Claro, os seres trevosos têm porque eles precisam do chi, mas os seres mais iluminados, que foram um pouquinho mais, não é que, nossa, tem que ser ascensionado. Aquele que já passou num degrauzinho, ele já recebe a energia divina e tudo mais. Então, gente, reencarnação e ressurreição, com a morte uma vez, é tudo a mesma coisa. O que muda é o tempo. É que eles acham que vai ser lá pro fim, mas é por causa disso, porque eles não acreditam que um rei pode ficar lá morto. Mas as coisas estão mudando, devagarinho vão entendendo que o negócio é mais para lá. Gente, mais um prisma, jamais a verdade absoluta. Que Deus os abençoe. Namastê.